Olá, eu sou a Luiz e esse é mais um episódio da série Autores na Web, em que discutimos as obras e coleções aprovadas pelo PNLD 2020. Dessa vez vamos conhecer um pouco mais a coleção Geografia, Território e Sociedade, que foi escrita por Anselmo Lázaro Branco, que está aqui comigo, junto com William Fuji e Elian Alabiluti. Então, Anselmo, seja bem-vindo, é muito bom contar com a sua presença para conhecer um pouco mais a respeito dessa coleção. Excelente, eu agradeço muito essa oportunidade, esse contato mais direto com os professores e aqui estarei representando também os meus parceiros para poder desenvolver uma análise sobre a coleção Geografia, Território e Sociedade aprovada no PNLD 2020. É um prazer muito grande. Ótimo. E, Anselmo, eu queria começar discutindo a concepção e a proposta metodológica. O que você tem a dizer um pouco sobre isso nessa coleção? Ok. A concepção e a proposta metodológica da coleção, elas estão apoiadas na problematização dos conteúdos e na valorização dos conhecimentos prévios dos alunos. Aí nessa perspectiva, o aluno é sempre convidado a refletir sobre a temática que está sendo trabalhada, que está sendo desenvolvida. Ele é convidado a opinar, a analisar, a interpretar e também a estabelecer relações de diferentes formas. Um tipo de relação importante, que justamente considera essa valorização dos conhecimentos prévios, é justamente o fato de nós estabelecermos relações entre os conteúdos que foram trabalhados e aqueles conteúdos que estão sendo trabalhados. Depois, existe uma preocupação em toda a coleção de sempre referenciar o espaço de vivência do aluno, porque isso possibilita uma inter-relação, uma relação entre a realidade e o conceito, entre a realidade e a temática que está sendo trabalhada, que está sendo desenvolvida na coleção. Então, o espaço do aluno, ele é sempre referenciado nas atividades. É um momento muito importante em que o aluno lança luzes a respeito daquilo que ele está trabalhando para o espaço de vivência dele e obtém também elementos desse espaço de vivência para compreender melhor aquilo que está sendo trabalhado na coleção. Acredito que isso deve ser muito interessante para o aluno, né? Que fica um ensino muito mais contextualizado, porque está conectado com aquilo que ele de fato vive. Exatamente, Luísa. Nós costumamos dizer que essa contextualização ela está relacionada à chamada aprendizagem significativa. O conteúdo, o conceito, ele vai tendo significado para ele na medida em que ele vai aplicando esse conteúdo, esse conceito ao espaço de vivência. Ele vai conseguindo fazer uma leitura das paisagens, do espaço geográfico, a partir dos conceitos e temas que são trabalhados, mas olhando para o seu espaço de vivência, né? Certo. E como que as obras foram organizadas? Como que essa coleção foi estruturada? Então, aqui nós temos até um exemplo de um sumário do 8º ano, né? A obra ela foi organizada do 6º ao 9º ano, pensando justamente nessa gradação do nível de cognição dos alunos. Evidentemente que no 6º ano a capacidade de desenvolver determinadas habilidades é menor do que no 9º ano. No 9º ano o aluno já vai ter um potencial muito grande em termos de desenvolvimento de habilidades, né? Desse modo, no 6º ano, em linhas gerais, então explicando cada um dos volumes rapidamente, a gente trabalha os conceitos básicos da geografia, se bem que esses conceitos são retomados posteriormente, outros conceitos, dependendo da faixa etária, vão ser desenvolvidos na sequência. Aí nós trabalhamos a cartografia, o trabalho com os mapas, ele recebe uma atenção especial no volume de 6º ano. Trabalhamos as noções básicas a respeito da geografia física, que também é chamada de geografia da natureza. Trabalhamos população, economia e depois vamos para o 7º ano. No 7º ano, o foco é o espaço geográfico brasileiro. Então, as temáticas, elas giram em torno do espaço geográfico brasileiro, se bem que nós desenvolvemos alguns conceitos importantes, como o conceito de Estado, Estado-nação, nação, território. Nós trabalhamos a regionalização apoiada nos 3 complexos regionais, Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. No 8º e no 9º anos,
nós analisamos a regionalização do espaço mundial, considerando, de acordo com a BNCC, os continentes. Então, no 8º ano, nós temos a América, a África e a Antártida. E aí, no 9º ano, nós temos a Europa, a Ásia e a Oceania. Além disso, nós destacamos bastante o trabalho com a noção do capitalismo, as diversas etapas da Revolução Industrial e a geopolítica. Nós começamos a trabalhar a geopolítica a partir ali da Guerra Fria e entramos para as discussões atuais sobre as questões geopolíticas. Destacando aí também, pelo que você disse, que todas as obras são adaptadas de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Exatamente, Luísa. Toda a estrutura da coleção do 6º ao 9º ano leva em consideração as competências gerais da BNCC, as competências específicas de geografia, de ciências humanas e também as habilidades que estão alocadas de acordo com os anos, 6º, 7º, 8º e 9º. Essas habilidades, no fundo, elas acabaram norteando a estruturação dos próprios conteúdos, da própria temática. Nós tivemos que respeitar esse sequenciamento que a base propôs do 6º ao 9º ano. E as habilidades estão todas ali mobilizadas em toda a coleção, com uma quantidade muito rica, muito farta de atividades, de recursos visuais e textuais, como a gente vai ponderar aqui no decorrer desse nosso bate-papo. Então, já falando então desses recursos, dessas atividades e desses instrumentos do livro, né? Quais são as principais seções dessa coleção que você gostaria de destacar? Tá bem. Eu vou até colocar uma seção aqui importante, que é a abertura de unidade. A abertura de unidade, bom, cada volume apresenta 6 unidades. Essa abertura de unidade é uma abertura de 8º ano. O 8º ano, como eu dizia anteriormente, trabalha América, África e Antártida. E para trabalhar aí a América e a Antártida, nós colocamos 2 imagens que são muito reveladoras em termos de relação sociedade e natureza. Essa é uma marca dentro de Geografia, Território e Sociedade. Os temas relativos à geografia física, à geografia da natureza, eles estão sempre contextualizados na perspectiva dessa intervenção humana, da relação entre a sociedade e os aspectos, os elementos naturais. Desse modo, o Geografia, Território e Sociedade tem como marca realmente a relação sociedade e natureza. Então essa é uma abertura de unidade. As fotos são sempre cativantes, são sempre chamativas, justamente para que o aluno possa ficar, de fato, envolvido com o conteúdo. E começar um tema com uma abertura assim, com fotos provocativas, com fotos que encantam, curiosas. Exatamente, ajudam muito o professor no desenvolvimento do seu trabalho, na sua dinâmica de sala de aula. Os capítulos sempre começam com essa sessão para começar e terminam com a sessão para sistematizar, que corresponde a um bloco de atividades. Para começar, é uma sessão muito importante porque é um momento em que o professor ele vai diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos. Essa sessão, para começar, vai procurar avaliar o que o aluno sabe sobre a temática, colocar algumas atividades para que o aluno possa ter um olhar para o que vai ser trabalhado, então cria uma expectativa em relação ao que vai ser trabalhado, e o professor vai percebendo mais ou menos os caminhos que ele tem que tomar para o desenvolvimento daquela temática que vai ser trabalhada. A outra a outra sessão, a sessão contraponto, é uma sessão que procura desenvolver uma competência geral da BNCC, da base, que é justamente a argumentação. Então é o foco dessa sessão, contraponto, na qual nós colocamos ou textos de diferentes visões, ou com opiniões diferentes, e colocamos alguns questionamentos, às vezes também entram recursos visuais, como aqui, por exemplo, nós estamos vendo ali, gráficos. Aí, uma outra sessão que eu gostaria de destacar é para compreender cartografia. O que acontece aí no caso dessa sessão especificamente para compreender cartografia? É uma sessão muito relevante, uma vez que o processo de alfabetização cartográfica começou lá nos anos iniciais do ensino fundamental, chamado Fundamental 1. Mas, para se apropriar dessa capacidade de ler mapas, de interpretar mapas, inclusive produzir
representações cartográficas, o aluno precisa dar sequência a esse processo e é justamente isso que a gente vai fazer para compreender cartografia. Outra seção importante é para integrar. O para integrar, ele justamente procura fazer uso de conteúdos de outras disciplinas, então tem uma perspectiva interdisciplinar, e com as atividades e com recursos visuais e textuais diferenciados. Por exemplo, aqui nós estamos usando uma letra de música de uma banda australiana em inglês, para justamente fazer a integração com a disciplina de inglês. Desse modo, a coleção não deixa de lado essa consideração a respeito da interdisciplinaridade. As unidades fecham com 2 seções. Uma é Geografia e Arte, que é essa que nós podemos visualizar aí, e Projeto Especial. Então, ao final de cada unidade, nós temos ou uma ou outra. São 3 ocorrências de cada uma em cada um dos volumes. Dá para ver que a coleção dá insumos para o professor também pensar não só no desenvolvimento cognitivo, mas também no desenvolvimento socioemocional do aluno, né? Por meio dessas características, dessas atividades focadas para argumentação e esses projetos em grupo que você mencionou. Exatamente, Luísa. Um ponto forte da coleção é justamente o fato de nós termos nos preocupado com as competências gerais, e dentro das competências gerais estão ali aquelas que são mais particularmente relacionadas às habilidades socioemocionais, e as atividades, os textos do livro, o encaminhamento dos temas, eles oportunizam realmente o desenvolvimento dessas competências que são mais relacionadas às habilidades socioemocionais. Além disso, o que mais a gente tem de novo para o professor e sobretudo no que compete o manual do professor? Tá bem. O manual do professor, ele é um instrumento fundamental para que ele consiga secundar os objetivos a que nos propomos quando pensamos em geografia, território e sociedade, e também para efetivar a implementação da base. E o manual está estruturado, poderíamos dizer, em 3 partes. A parte geral do manual, ali nós estabelecemos a nossa concepção, a proposta metodológica, apresentamos também as correntes de pensamento e geografia, apresentamos aquilo que a base exige em termos de competências, de habilidades. Depois, a parte específica. A parte específica é isso que a gente pode visualizar nesse slide aqui. Então, é um manual que nós costumamos chamar de manual em U, porque ele tem todo o apoio para o professor desenvolver a temática, desenvolver o conteúdo, há textos complementares para o próprio professor, para ele se aprimorar, para ele conhecer mais sobre categorias de análise, sobre os temas que são desenvolvidos. A gente dá explicações para a condução de sessões, no caso ali nós estamos dando explicações a respeito dessa sessão contraponto, e além disso, nós damos as respostas às atividades e comentários às atividades. Existem também atividades complementares. Então esse manual em U, essa que seria a parte específica do manual, é um recurso fundamental para o professor trabalhar com o nosso material. E ajuda a explorar ao máximo aquela coleção e ainda ir além com os materiais complementares. Exatamente, Luísa. Os materiais complementares oferecem outras possibilidades de trabalho para o professor em sala de aula. Certo. Eu queria ressaltar, complementando essa ideia sobre essa composição do manual do professor, que existe também um manual que é chamado material digital. Então são provas prontas, são sequências didáticas, são atividades complementares. Tudo isso ajuda também o professor a levar o seu trabalho adiante, porque isso facilita muito o seu trabalho. E, Anselmo, você gostaria de adicionar mais alguma coisa a respeito da coleção? Sim, eu queria só fazer um comentário muito rápido, mostrando que em cada capítulo nós temos uma sequência de atividades que é considerável, numa sessão particularmente chamada Explore, e essas sessões às quais eu me referi anteriormente, elas sempre aparecem acompanhadas de atividades. Isso possibilita uma dinâmica de aula interessante para o professor. Muito obrigada, Anselmo, pela sua participação. Gostaria de agradecer por esse bate-papo para compreender melhor a coleção Geografia, Território e Sociedade.
Eu queria também agradecer a você por nos acompanhar em mais esse episódio da série Autores na Web. Nós vamos sempre discutir um pouco mais para conhecer as coleções aprovadas pelo PNLD 2020. E eu espero você no próximo episódio. Até mais!